Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula completa, uma aula incrível para ajudar vocês com o seu inglês sem enrolação, sem intenção de viralizar. Aliás, se viralizar esse vídeo um dia, legal, porque o meu objetivo é para ajudar o Brasil inteiro gratuitamente com inglês, com essas aulas completas. Me chamo Shane Kelly, sou professor nativo de inglês e eu espero que vocês tenham dado uma olhada nos outros vídeos, e se não, tá tudo bem. Toda semana, no mínimo, eu vou postar uma aula completa sobre um assunto diferente. A gente já fez várias aulas diferentes. Muito obrigado a vocês pela participação nos vídeos, com os comentários, e para quem deu like nos outros vídeos está me ajudando muito, e pelas sugestões também, muito obrigado. Sugestões de temas. Essa aula aqui foi uma sugestão de alguém umas semanas atrás, que é sobre the future, o futuro em inglês. Tem duas formas principais do futuro em inglês, e a gente vai abordar e aprender tudo sobre essas duas formas durante esta aula aqui. E também tem uma outra forma do futuro em inglês, que vai ser um bônus nesta aula aqui. Eu já gravei outras aulas sobre o futuro, mas eu nunca ensinei esse bônus, essa outra forma meio escondida durante uma aula. Então eu estou muito animado para poder compartilhar isso com vocês. Eu quero que vocês aprendam o inglês verdadeiro que nós nativos usamos no nosso dia a dia, e eu quero que vocês falem super bem o inglês, tá? Antes de tudo, pessoal, por favor, se inscreva no canal agora mesmo, no meu YouTube, Inglês com Shane, e dá um like neste vídeo se você está gostando até agora, ou se quiser esperar até o final da aula. Eu vou te lembrar novamente daqui um pouco, no meio da aula, no final da aula. E se você não está me seguindo no Insta ainda, por favor, vai lá para me seguir, @inglescomshane. Lá eu posto conteúdo diariamente nos meus stories, conteúdo normal, reels, coisas de pronúncia, tudo que vocês precisam para realmente aprimorar o seu inglês. Então, o outline da aula aqui vai ser um outline um pouco mais estendido, né? Geralmente a gente tem 3 partes nessas aulas, mas a gente vai ter 4 partes no outline dessa aula aqui, porque vai ter a parte do bônus. Então presta atenção, se você não tem o seu caderno pronto ainda, pega o seu caderno, vai anotando com uma caneta, um lápis, ou se quiser anotar as coisas no seu celular, pode também. Eu particularmente prefiro anotar as coisas no caderno, eu acho muito mais fácil de decorar e lembrar as informações. Então as partes das aulas vai ser quando usar o future, the future simple, e o futuro no geral, as duas formas principais, que tem bastante informações sobre essas duas partes, eu vou mostrar para vocês. E também tem a parte do bônus, que vai ser mais para o final da aula. E como sempre, eu vou mostrar para vocês exemplos práticos para usar no seu dia a dia. A partir de hoje, assim que terminar essa aula, você pode usar esses exemplos práticos que vão utilizar o futuro que você vai aprender, a gramática do futuro. Então vamos lá, pessoal. Bom, a parte de quando usar the future é uma parte um pouco mais simples. Eu queria só explicar para vocês. Eu acho sempre legal fazer uma conexão entre o seu idioma materno, que eu acredito que o idioma materno da maioria de vocês seja português, mas se não, tudo bem. Se você fala outro idioma, é muito importante, né, fazer aquela conexão. Mas eu vou fazer, já que a maioria da minha audiência é brasileira, eu vou explicar assim. Primeiro, a gente usa the future quando a gente fala sobre planos. Você tem algum plano? Pode ser um plano no final de semana. No final de semana eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, eu vou para a praia, eu vou jantar com a minha família. Tudo isso que vai acontecer no futuro, não hoje, nem ontem. Isso vai ser o the future, tá? E também a gente usa the future para falar sobre metas e objetivos que a gente tem. Coisas que a gente gostaria de fazer daqui uns 5 anos.
em algum momento na nossa vida, no futuro, por exemplo, eu tenho o objetivo de ter filhos. Eu não quero filhos agora, nem no ano que vem, mas no futuro, durante a minha vida, eu quero ter filhos com a minha esposa, sim. Eu colocaria isso na minha lista de objetivos e eu usaria the future para poder falar sobre esse assunto, tá? E a terceira coisa, a terceira situação que a gente usa, onde a gente usa the future, é sharing information. Se você quiser falar coisas que você vai fazer ao longo do seu dia, falar sobre a sua agenda, por exemplo, amanhã ou qualquer coisa que seja, né, no futuro, pode usar the future e as suas formas diferentes. E o que eu acho importante, o que é um pouco mais difícil com esse tema, ou melhor falar assim, pessoas têm dificuldade com esse tema porque tem vários temas ou várias formas diferentes. Só que a realidade é que não é um assunto muito assustador. O que eu vou fazer para vocês, eu vou meio que desmistificar o tema do futuro em inglês para vocês, porque eu vou te mostrar que realmente é um assunto muito simples. Em algumas partes da gramática, na minha opinião, como professor, como poliglota, the future, uma das formas do future é a gramática mais fácil que existe no inglês e em qualquer idioma que eu já estudei na minha vida. Eu já estudei vários idiomas diferentes. Então vamos já começar a parte da primeira forma, que é will. Sim, eu acredito que vocês já tenham visto essa palavra will ao longo dos seus estudos, nas legendas de um filme, numa música que você curte. E isso sim é um verbo auxiliar, que a gente já falou sobre verbos auxiliares, é uma aula completa sobre verbos auxiliares, e a gente que já assistiu aquele vídeo sabe que will é o verbo auxiliar do futuro. Essa parte, essa gramática especificamente, é, como eu falei, a gramática mais fácil que existe em inglês. Não exige muita decoração e memorização, tá? Se você entender a primeira parte da explicação que eu vou te dar agora, você vai entender tudo sobre will, tá? A ordem, a fórmula que a gente usa para falar, para montar frases com will é muito simples. É pronome, will, o verbo auxiliar will, mais o verbo, qualquer verbo que quiser. So, the pronoun, will, verb. Pronoun plus will plus verb. A parte legal, e por que é tão fácil, porque eu sempre falo que é muito fácil essa gramática, que não tem exceções. E para quem está começando, quem já está estudando o inglês um pouco, já fez algumas aulas, seja as minhas aulas ou outras aulas de outro professor, outro curso, já sabe que em inglês há bastante exceções, né? Para cada regra que você aprende, tem uma outra informação que você precisa saber. Mas funciona neste caso, mas neste caso não funciona, etc. Com o future, com will, a gente não tem exceções, não tem verbos irregulares também, que é muito legal. E como você vai ver com o past simple, que vai ser uma outra aula, past simple, ou passado simples, tem bastante verbos irregulares no passado, mas no futuro não tem, tá? Como sempre, eu gosto de colocar as três frases, os três tipos de frases que a gente tem. Present, presente, positivo, positive, negativo, negative e interrogativo ou question, interrogative sentence. Então a gente coloca literalmente assim, para dizer, por exemplo, ele estudará ou vai estudar amanhã, a gente falaria assim, utilizando will. He will study tomorrow. Ponto. Então, pronome, mais will, mais o verbo. Só isso, tá? Isso é uma frase completa que eu, como nativo, uso quase sempre. Tipo, não é uma frase especial só para vocês aprenderem inglês. Não, isso é uma frase verdadeira. A forma negativa disso é he won't study tomorrow. E won't é a forma contraída, abreviada, da forma negativa de will not.
tá? Então, will not, a gente dificilmente fala will not. Há alguns casos que a gente fala will not, mas na grande maioria a gente vai falar won't. E também vai escrever won't, porque em muitos casos essas contrações a gente usa no inglês falado, mas não necessariamente no inglês escrito. Neste caso, tanto no falado quanto no escrito, a gente vai usar won't, legal? E na pergunta, will he study tomorrow? Lembrando que a gente vai inverter e colocar, na pergunta, a gente vai colocar o verbo auxiliar como a primeira palavra da frase, legal? Então a gente vai começar a frase com will. Ok, legal? Se quiser fazer essas mesmas frases, mas ao invés de falar de he, ele, você quer falar de you, você, é só substituir he com you em todas as frases e vai ficar totalmente correto. É por isso que eu falo, é muito fácil. Então, ao invés de falar he will study tomorrow, you will study tomorrow. Ao invés de he won't study tomorrow, you won't study tomorrow. Will he study tomorrow? Will you study tomorrow? Aliás, uma boa pergunta. Você vai estudar amanhã? Will you study tomorrow? A parte, entre aspas, um pouco desafiadora é a parte da pronúncia das contrações do futuro. E a gente tem bastante aqui, eu coloquei aqui, então presta atenção na minha pronúncia, dá uma olhada na minha boca quando eu for falar cada contração aqui. Então a forma contraída de I will é I'll. I'll. You will, you'll. You'll. He will, he'll. He'll. She will, she'll. She'll. It will, it'll. Essa é difícil. It'll. It'll. They will, they'll. They'll. We will, we'll. Will. Nós nativos gostamos muito de usar essas formas contraídas de qualquer situação. Isso é uma coisa muito comum que, para quem gosta de idiomas, vem do francês. Há bastante contrações em francês também, e a gente meio que adotou essa tendência, esse hábito do francês, e a gente usa bastante contrações em inglês. Contrações, sim, talvez sejam palavras um pouco mais difíceis de entender e essas coisas, mas no final das contas são palavras que vão simplificar a sua vida, porque na verdade você não precisa usar, por exemplo, duas palavras, a gente só precisa juntar as duas palavras para virar uma contração. Isso é tudo que você precisa saber sobre a forma will. Como falei, não tem nada escondido aqui, não tem nenhuma coisa assustadora ou chata dentro desse assunto, dessa parte do tema do futuro will. Agora a gente vai começar a segunda forma, tá? A segunda forma aqui é going to. Going to. A gente vai aprender bastante coisas novas e importantes aqui com going to. A segunda forma, going to, gramaticalmente falando, não que é difícil, mas é mais difícil do que o will, que não é difícil, tá? Porque will é tão fácil, mas tão fácil, que qualquer gramática que tenha somente uma regrinha vai ser mais difícil do que will. E o caso do going to não é difícil, mas comparado com will, a gramática, na minha opinião, mais fácil do inglês, é um pouco mais chato, tá? Going to, a fórmula é assim, ou fórmula, não sei se é a ou, acho que é o fórmula. Pronome, mais to be no presente, a conjugação do to be no presente, mais going to, sempre, mais o verbo, tá? Por exemplo, I am going to study. Eu vou estudar. I am going to study. Por exemplo, I am going to study, pode colocar amanhã se quiser, meio que utilizando a mesma frase, o mesmo exemplo que a gente usou com will.
I am not going to study. Então, se você lembra da aula sobre o verbo to be, você vai entender totalmente que not é a palavra que a gente vai usar para negar o verbo to be, né? Se você não assistiu a aula que eu fiz sobre o verbo to be, vai lá dar uma olhada, ou agora, para voltar depois para assistir essa aula, ou depois de assistir essa aula aqui. Aí a pergunta, am I going to study, que eu estou fazendo para mim mesmo. Am I going to study? Eu vou estudar. Né? Então, I'm going to study, eu vou estudar. I'm not going to study, eu não vou estudar. Am I going to study? Eu vou estudar. A pergunta. Agora, eu tenho certeza que vocês já viram, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que vocês já viram em algum momento essa palavra gonna. O que é gonna? Gonna é a forma, de novo, abreviada, contraída, das palavras going to. Como eu falei, nativos gostam muito de juntar as palavras para virar contrações. Aqui é mais uma contração. Tecnicamente, você não deveria escrever gonna, tá? A gente fala muito em qualquer situação, não somente em situações informais, em qualquer situação, independente da formalidade daquela situação. Mas, graças à internet e às informalidades da internet, tem muitos nativos que usam essa palavra gonna na internet, mesmo sendo tecnicamente errado na escrita, mas tudo bem. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque o meu objetivo não é só para ensinar inglês para vocês, mas para ensinar um inglês muito bom para vocês, tá? Bom, então como funciona gonna em uma frase? I'm gonna study. Mesma frase aqui que eu coloquei aqui em cima, só que com essa abreviação, essa contração. I'm gonna study. Eu vou estudar. You're gonna study. Você vai estudar. He's not gonna study. Ele não vai estudar. Are we gonna study? Nós vamos estudar. Tá? Uma dica. I'm gonna to the beach. É uma frase errada. E por quê? Porque gonna representa somente going to, certo? E a gente precisa do verbo depois. Então, com I'm gonna to the beach, a gente está faltando o verbo. Ou seja, a gente tem que falar, mesmo com go como o verbo, I'm gonna go to the beach. I'm gonna go to the beach. Legal? A pergunta do século, uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque é uma pergunta super mega válida, tá? Eu entendo a existência dessa pergunta aqui. Estou tendo dificuldades com o meu teclado. Por favor, ignora essa parte. A pergunta é qual a diferença entre will e going to? Porque eu acabei de falar para vocês que são duas formas do futuro, tá? Que a gente usa. Realmente não tem uma situação mais formal do que a outra e tal, uma forma mais formal. Então, quando a gente usa, o que eu vou fazer para responder essa pergunta? Eu vou te explicar o que o livro tradicional vai te dizer, tá? O livro tradicional vai te dizer que, vai te ensinar que will é quando você não tem certeza se você vai ou não vai. Por exemplo, talvez eu vá amanhã, so maybe I will go tomorrow. Você não sabe se você vai ou não, tá? Tecnicamente, né, seguindo o livro tradicional, você deveria usar will neste caso. Going to, seguindo o livro tradicional de novo, é quando você tem uma atividade, um plano mais definido, tá? Você sabe se você vai fazer sim. Por exemplo, I am going to go tomorrow. Sem dúvidas, né? Eu vou te falar como falante nativo do idioma, e isso é uma das vantagens. Não é automaticamente que um professor nativo vai ser melhor, tá? Um professor brasileiro pode ser um professor incrível, mas uma vantagem é que eu tenho como professor nativo é que eu posso literalmente sentir o idioma, entre aspas, a cultura do idioma. Eu posso te dizer que realmente, na prática, não tem diferença entre going to e will. Tudo bem? Não tem diferença. É questão de conforto. Se você acha going to mais fácil, usa going to. Se você acha will mais fácil, usa will. Tudo bem. Só uma dica aqui. Se alguém for fazer uma pergunta para você utilizando will, tenta não responder com going to. Ou seja,
alguém está fazendo uma pergunta para você com will, responde também com will. E vice-versa. Uma pergunta com going to, responde com going to. Mas em questão de quando a gente usa ou quando a gente deveria usar a cada uma dessas formas aqui, realmente não tem uma diferença para nós. E eu descobri isso em 2014, então 8 anos atrás, bastante tempo, quando eu dava aulas de inglês na China. Eu lembro que eu estava ensinando o jeito tradicional, né? Que will é para uma situação meio indefinida, aí going to uma situação definida. Aí, enquanto eu lembro que eu estava ensinando um assunto e uma aluna fez a pergunta, mas tem diferença mesmo? E ela já tinha uma base legal de inglês, ela já tinha feito bastante aulas e tudo assim, já estava quase chegando no nível avançado. Aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, mas realmente não tem diferença. Eu até perguntei para meu pai, eu liguei para meu pai no video call e eu perguntei para ele assim, pai, deixa eu fazer uma pergunta. Tem diferença entre as duas frases para você? I will go to the beach on Friday. I am going to go to the beach on Friday. Né? Mesma frase querendo dizer eu vou para a praia na sexta-feira. Ele falou, Shane, realmente, I don't see any difference. Eu, sinceramente, não vejo diferença nenhuma. Aí eu confirmei na hora. Bom, isso é uma daquelas coisas que somente um nativo pode te dizer, né? Eu senti isso. E, na verdade, uma chinesa com inglês avançado sentiu também. Ela estava com esse pensamento e meio que confirmou comigo. E por isso que eu ensino isso para todos os meus alunos agora. Estou ensinando para vocês, aliás. Bom, e agora o bônus. Rapidamente, eu vou te passar um bônus muito, muito legal. Tem uma terceira forma do futuro que a gente usa muito. É uma forma mais informal, né? Um pouco mais informal, mais conversacional. A gente usa numa conversa, no inglês falado. E basicamente é o present continuous for the future. O presente contínuo para o futuro. Vai ter uma aula especificamente sobre present continuous. Se não tem, já não sei quando você está assistindo esse vídeo. Mas a aula sobre o present continuous vai abordar tudo sobre o the continuous no geral, o contínuo no geral. E a gente usa o present simple para falar sobre o present continuous, para falar sobre um evento no futuro próximo, ou seja, uma coisa que já vai acontecer. I'm working all day tomorrow. Né? Ao pé da letra, essa frase é eu estou trabalhando o dia inteiro amanhã. Né? Mas o que quer dizer eu estar falando do futuro, ou seja, eu estarei ou vou estar trabalhando o dia inteiro amanhã. Então, em inglês, você pode usar o present continuous I'm working all day tomorrow para falar sobre o futuro. Então, o present continuous para falar do futuro. Legal? Agora que você aprendeu esse bônus, essa dica de inglês nativo, literalmente inglês americano, norte-americano, você vai ver isso bastante ao longo dos seus estudos. Seriados, filmes, qualquer lugar que seja que você procura, que você pega o seu conteúdo em inglês, você vai ver isso bastante. Sempre assim, né? Você nunca vê um carro amarelo, mas se você comprar um carro amarelo, você só vai ver carros amarelos na rua, né? É assim que funciona a vida. Chegando agora, pessoal, na última parte da aula aqui, que vai ser os exemplos práticos para vocês usarem no seu dia a dia. E como eu falei, vocês podem já começar a usar essas frases assim que terminar essa aula, porque são frases reais, verdadeiras, que nós nativos usamos sempre. Eu escolhi frases mega práticas para vocês nessa aula. Anota tudo. Presta atenção na minha pronúncia e também no significado de cada uma dessas frases e perguntas aqui. Vamos lá, 6 frases. A primeira é uma pergunta. What are you going to do this weekend? What are you gonna do this weekend? What are you gonna do this weekend? O que você vai fazer neste fim de semana? Okay? 2. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Eu falo com você mais tarde, depois, tá? A gente se fala depois. I'll talk to you later. We'll see each other soon. We'll see each other soon. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve.
Nós veremos em breve, aliás. Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Number 5. Will there be food? Will there be food? Terá comida? Ou vai ter comida? Number 6. She's going to be working all day. She's gonna be working all day. Ela vai ficar trabalhando o dia inteiro. Legal? Pessoal, se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, faz isso para mim, vai ajudar muito e você também vai receber notificações quando eu for postar mais vídeos de aulas completas para ajudar vocês com o seu inglês. Também dá um like no vídeo se você gostou desta aula aqui. Deixa um feedback nos comentários, me fala o que você achou sobre esse vídeo, se está faltando alguma coisa, se você quer mais ou menos de alguma coisa, se você tem um tema que você quer que eu ensine no futuro, fala isso para mim nos comentários. E também, como eu falei, siga minha página no Insta também, @inglescomshane. Muito obrigado a todos, mesmo de coração, pela participação, por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado. I'll see you guys at the next class. Thank you guys very, very much, and I'll see you there. Take care. Bye-bye.